Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o artista plástico Léo Santana. Léo, Drummond realmente foi um divisor de águas na sua vida, né? Depois dessa obra lá em Copacabana, você começou a fazer coisas assim pelo Brasil afora, reproduzindo outras personalidades também, levando-as para as ruas das cidades, né? Queria saber de você, como é que você vê esse fenômeno, né, que está acontecendo no Brasil, né, de levar as esculturas, as artes plásticas para esse universo urbano, não é? E das ruas, né? E como é que as pessoas estão reagindo a essa iniciativa? Bom, essa história de esculturas na rua retratando não é uma coisa nova. Acho que isso já no mundo tem muitas coisas. Tem uma do Fernando Pessoa em Lisboa, que é deliciosa. Enfim, eu acho muito bom isso, porque assim, a questão dos monumentos, eu acho que elas pontuam quem é aquele povo que está ali. Sabe, eu acho que tem essa parte muito importante. Então, eu acho muito bom ele estar fora do pedestal, estar à nossa altura, porque eu acho que isso realmente instiga uma aproximação e a pessoa local ter mais carinho por aquela figura que normalmente é daquele lugar, que fez alguma coisa que tem uma notoriedade grande, e é preciso que isso aconteça. E é muito bom porque eu acho que as pessoas vão se apropriando, e por estarem próximo, apesar de alguns vandalismos que acontecem, né? Eu vou falar até disso depois. É muito bom o carinho das pessoas, assim, você nota de imediato, quando detecta, fulano é daqui, sabe? Tem uma ligação afetiva. Uma ligação, né? afetiva. Eu acho que isso aí é o principal... a emoção principal da assim, história. Né? E é interessante, eu queria agora focar em Belo Horizonte, né? Você tem obras pelo Brasil afora, mas eu queria focar nas suas obras de Belo Horizonte. Sim. Só que acho que já são cerca de 14 obras suas, né? E focalizando principalmente escritores, né? Personalidades da área da literatura mineira, né? Então nós temos aqui, por exemplo, Henriqueta Lisboa, Roberto Drummond, Pedro Nava, o próprio Drummond também aqui. Mas me parece que seu trabalho mais famoso são os 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? Que retrata a amizade, né? Do Murilo, do Fernando Sabino, do Hélio Pellegrino, do Otto Lara Rezende e do Paulo Mendes Campos, né? Que estão lá na entrada da Biblioteca Pública aqui de Belo Horizonte. E agora você colocou um quinto elemento nessa história, que é o Murilo Rubião, em função da comemoração do centenário de nascimento dele, né? Eu queria saber de você, assim, como é que você faz a composição dessas obras, né? No caso desses 5 elementos, como é que você pensou isso e como é que você percebe sentimentalmente, né, você como um artista que está contribuindo para eternizar essas figuras tão importantes da nossa cultura? Bom, enfim, uma coincidência que você está falando, assim, uma coincidência praticamente todos eles. Eu tenho a sorte de trabalhar muito com eles. Eu retrato pessoas da cultura, isso é divino, sabe? Maravilhoso. Eu acho muito bom isso. Bênção, rapaz. E pela posição que eles foram... Coincidência, as posições que eles estão, todos estão caminhando de alguma forma para a Praça da Liberdade, Biblioteca Pública. Não é? Então, assim, já estavam lá os 4 lá sentadinhos, bonitos, lá assim. Aí, de repente, veio o Murilo Rubião. Eu me deparei com o Murilo Rubião com a foto dele andando. Linda. É aquilo que está lá. Eu falei, é essa. Sabe, assim, eu gosto de aquele retrato ali. Sabe? E aí você estabelece uma relação entre eles, ele já né? caminhando, então assim, ele está indo, ele está mais objetivo nisso. Mas se você olhar o Roberto Drummond, ele está caminhando para Cristóvão Colombo, que vai dar na Praça da Liberdade. Nava e Drummond estão lá na Rua da Bahia e Nava está conduzindo ele para subir a Bahia, claro, né? Que vai dar na Praça da Liberdade, enfim. E falando no seu trabalho, né, as suas obras, como elas estão expostas ao tempo, elas têm interferência desse tempo, né? O desgaste natural, né? Mas, além disso, elas também sofrem depredações, sofrem pichações, sofrem roubos, né? Como foi o caso dos óculos do Drummond, né? Que já foram roubados mais de 4 vezes, né? 8. 8 vezes? Nossa Senhora. Eu queria saber de você, o que você pensa disso, né? E que sugestão você poderia dar para poder minimizar, pelo menos, os efeitos dessa situação? Bom, tem 2 tempos aí. Uma é a questão do bronze, ele sofre uma oxidação natural. O que a gente faz quando instala é apressar esse processo. Certo. Quimicamente, a gente faz isso e ele vai continuando, ele tem um esverdeamento, uma oxidação própria dele. Certo. Isso é uma parte. Essa outra parte... Por isso tem as manutenções também, isso, né? Das obras. De vez em quando tem que dar um trato, ou ensino como fazer, dessa forma. Sobre essa questão das depredações, eu realmente não entendo.
Eu não sei até onde a pessoa quer, o que é, se ela quer levar um pedacinho daquilo para si, ou é só a questão de, eu cheguei nesse ponto. Eu não entendo. Eu realmente não entendo, quero entender. Converso às vezes com alguns psicólogos, me dá uma luz aí, por que um neguinho faz isso? Né? E aí vem depois disso que acontece a pichação. É lógico, né, quando tira a gente tem que repor a parte do bronze, mas essa coisa de pichação, por exemplo, eu já conversei algumas coisas... Porque, de repente, chega um neguinho de ótimas intenções, sabe, Paraná? Chega lá e passa e limpa no caso do Roberto Drummond, ele era atleticano, né? Jogaram uma tinta azul no rosto dele. Foi o rapaz lá, um senhor, e limpou. Sim. Tirou. Mas você vai lá e está com uma cara de palhaço. Por quê? O bronze não é tratado assim, não é tirar a tinta. O bronze é poroso. Tem a toda tinta uma técnica, tem uma né, técnica. Então, fazer as pessoas, remoção. eu entrei referi nisso porque eu recebi uma mensagem, o cara detonando todos os políticos, detonando todos os órgãos públicos, porque assim, tinha um preço absurdo para restaurar uma peça. E quando chega lá um senhor que com 5 minutos, não é isso. É preciso que as pessoas saibam realmente o que é. Sabe, tenha o jeito certo de fazer. Nós já falamos aqui que a sua primeira expressão artística foi o desenho. Sim. E a sua notoriedade veio com as suas esculturas em bronze. E você uniu essas duas vertentes do seu trabalho ano passado, né, numa exposição que aconteceu na Casa Fiat de Cultura aqui em Belo Horizonte, se chamou Do Outro Lado do Desenho, né, unindo essas duas vertentes. Queria saber de você como foi concebida essa exposição, por qual motivo exatamente e qual que é o sentido desse nome, Do Outro Lado do Desenho. Legal, muito bom essa pergunta. Bom, essa exposição eu fiz uma itinerância com essa exposição no Rio de Janeiro, em Recife, no Museu do Estado de Recife, de Pernambuco, e aqui na Casa Fiat. Eu tive ateliê em Olinda esses últimos 8, 10 anos, eu tinha um ponto lá também, e foi por isso uma das razões que eu escolhi. Foi a comemoração dos 25 anos e uma 25 forma... anos como escultor. Como escultor. Tá. E uma possibilidade também, a intenção maior, foi mostrar às pessoas o meu trabalho autoral. Todo mundo me conhece pelos monumentos, né? Mas assim, eu tenho o meu trabalho autoral. Ou seja, você está falando que os seus monumentos mais conhecidos são sob demanda, né? Sim, exato. E aí você estava mostrando uma expressão artística sua, específica, né? Natural e espontânea. Exato. Tá. Esse é o grande plano. Bom, no meu processo de fazer uma escultura, eu normalmente desenho o que eu vou fazer. Como eu já estava com as esculturas prontas, e o desenho sempre foi assim, um tesão enorme para mim, sabe? Eu falei, eu vou começar a desenhar as esculturas. E comecei a pôr escultura como modelo, ficava desenhando, fui produzindo algumas coisas. E encontrei com alguns modelos que posaram para eu fazer esculturas. Que então, legal. eu desenhei o modelo também. Então, assim, eu falei, poxa, sabe, o desenho de novo. É isso aqui. Então, o desenho e a escultura. Por que do outro lado do desenho? Essa pergunta foi feita pelo meu curador aqui, o Marcos Rio, que me deu uma posição, assim, dentro das artes muito boa. E a gente conversando, e ele fez essa pergunta, por que a escultura? Eu falei assim, poxa, porque a minha curiosidade desde menino era, eu olhava um desenho, tá aqui o desenho, mas como é que é aqui? Como é que é a nuca da pessoa? Outro lado, né? Como é que é essa roupa por trás? Então eu tinha essa curiosidade de ver do outro ângulos, lado, né, do desenho, ver o tridimensional. Sabe. Daí qual foi a minha solução? A escultura, que é o tridimensional. Então, o outro lado do desenho para ver o que o desenho não mostra, né? Exatamente. E a escultura revela. mostra, exatamente. É essa a história. E foi uma fala minha, que foi eu conversando com o Marcos Rio, e ele deu essa... Aí eu falei, pronto, olha, isso aqui é o nome, está fechado. E uma outra questão, você é hoje um artista que vive exclusivamente da sua arte. Graças a Deus. Já não tem mais aquele temor da sua família, né? Não, isso passou logo cedo. E isso não é fácil no Brasil, né? Eu queria saber de você, como é que você analisa esse mercado da arte no Brasil e no mundo e como é que você se sente, né, vivendo dessa forma? Bom, eu me sinto a pessoa mais rica do mundo. Não estou falando de dinheiro, mas rica de satisfação e de realização. Olha, do mercado de arte, eu acho uma coisa muito difícil, eu realmente não tenho muito conhecimento e eu vim até aqui, eu trabalhei com praticamente nenhuma galeria. Eu não sei o que eu fiz na minha vida, não sei, mas eu vim andando aí, de repente entrou essa coisa Eu trabalhei muito com utilitário também, base de mesa, base de banco. Eu ia me adaptando àquilo que eu ia percebendo. E quando surgiu a coisa dos monumentos,
isso realmente me deu mais tranquilidade. Então, inclusive financeira, para eu poder executar as outras coisas que eu tinha de fazer. O meu trabalho autoral, sabe? Pesquisar mármore, que é o que eu estou fazendo, sabe? Ver outras frentes onde eu possa... Mas, para isso, eu tenho que ter uma estrutura satisfatória que esse trabalho me dá. Inclusive, a partir da escultura do Drummond, você resolveu fazer um Drummond Pop, né? Que são várias esculturas em miniaturas em resina colorida, não é isso? Isso, O Drummond a gente vai derivando uma série de coisas e foi... O Drummond é múltiplo. Meu rei. Eu abri uma loja virtual agora, loja Léo Santana, onde eu tenho essas peças de bronze, Drummond principalmente, essa série que é o que eu chamo de Drummond Pop, é um Drummond um pouquinho menor, vermelho, azul, verde e amarelo, faz uma composição linda, tem ele branquinho também, com raspa de bronze, enfim. E toda uma linha de esculturas pequenas que eu vinha fazendo no decorrer do trabalho, da minha vida, maquetes de monumentos eu fazia. Aí eu mandava, não, vou reproduzir 10 dessas, vou reproduzir 20, vou pintar 5. E comecei a fazer assim, de repente eu percebi que, tem uma quantidade de coisa. Eu falei, virou uma loja, que foi inaugurada agora. Inclusive o Drummond está lá com o carro-chefe. Mas sempre, né? Sempre. Querido, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu espero que o Drummond continue te abençoando aí. Com certeza, nós todos. E a todos nós, né? Muito bom, prazer, muito bom estar aqui. E assim nós encerramos o programa Retratos de hoje. Mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Nela você pode acompanhar notícias, sorteios e fotos dos nossos convidados. Semana que vem, nós temos mais um encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você, hein? Grande abraço!